Na Zona do Agrião, começando aqui na Causa Operária TV. Companheiros, muito boa noite nesse programa esportivo aqui do seu canal Revolucionário Independente. Boa noite para todos vocês que estão nos assistindo nesse domingão, dia 19 de setembro de 2021. Vamos aqui falar sobre futebol, sobre esporte, sobre todas as polêmicas relacionadas a isso. E antes de eu passar aqui a apresentação dos meus companheiros aqui de hoje, eu queria lembrar para você compartilhe a Causa Operária TV, compartilhe nosso link, se inscreva no canal, curta esse vídeo, contribua conosco, mandando aí seu super chat, seu super sticker e sendo membro assinante do canal. São 5 maneiras de se tornar membro. Você pode contribuir a partir de R$ 7,99 por mês, até com R$200 por mês, dependendo do tamanho do seu bolso aí. Então, contribua conosco, né? Sempre importantíssima essa contribuição para fortalecer uma imprensa revolucionária, uma imprensa independente, que é a Causa Operária TV. Bom, estou aqui hoje com o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Henrique Arias. Boa noite, Lucas. Boa noite aí aos ouvintes e internautas que acompanham o Zona do Agrião. E anteontem, acho que teve derby aqui em Campinas, famoso derby. Não sei se ainda existe o Come Fogo, mas o derby é um dos clássicos mais famosos aí do interior de São Paulo. Mas vamos lá, notícia. Estamos aí com o companheiro Luca também hoje. Boa noite, Luca. Boa noite, Henrique. Boa noite, Edson. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Menos para quem torce para o América Mineiro aí, que tá batendo no Corinthians aí. Quase fez 2-0 já. Maldade isso aí. Vixe, Maria. Você sabe que... Isso é para carimbar a estreia do William. É verdade. Você sabe que, já que você falou do América, né? Eu acho que o pessoal que é de fora de Minas Gerais, de Belo Horizonte, não sabe que o América tem uma grande torcida lá em Belo Horizonte. Né? Sempre que eu vou para lá, tem americano, eu encontro americano. E recentemente, a companheira Adriana, que nossa companheira que mora em Nova York, ela esteve aqui no Brasil, né? Vou mandar um abraço para ela, inclusive. E ela é de Belo Horizonte, ela é mineira, né? E ela me falou que uma parte da família dela são todos americanos. Tá cheio de americano na família dela. Não contava com isso, hein? É verdade. A torcida... Legal. Não é assim, é realmente time... Inclusive, diz a lenda, o Edson, que já é mais veterano, pode confirmar, né? Não que seja da época dele isso, mas diz a lenda que o América era América e Atlético. E o Cruzeiro só começou a se tornar... só ultrapassou o América depois da época que o Tostão e tudo mais, que aí o Cruzeiro começou a ter começou a ter mais torcida, etc e tal. Aí eu já não sei, né, se é verdade. Eu já ouvi essa história de mais de uma pessoa, né? Mas aí eu já não posso confirmar, né? Mas são as histórias que o pessoal conta lá em Belo Horizonte. Ou pelo menos uma parte do pessoal, talvez os cruzeirenses não concordem com isso. A gente conversou aqui com aquele ex-jogador de futebol, Spencer. como que é o nome? O Spencer, né? Ele fala que ele começou no América, né? Depois que ele foi pro Atlético Mineiro. Exatamente. E parece que ele jogou no Cruzeiro também, acho que ele jogou nos 3. Eu, inclusive, um pouco de papo furado aqui, né? Me falaram também, Edson e Luca, que o América Mineiro, ele era vermelho também. Porque os eu acho que o único América que não é vermelho é o América Mineiro. Né? Por algum motivo ele trocou de cor aí, não sei em que momento. Né? Mas se ele pegar o América de Natal, o América do Rio de Janeiro, o América do São José do Rio Preto, são todos vermelhos. Vale uma pesquisa sobre esse tema. Exatamente. Bom, mas vamos lá então, companheiros. Vamos começar aqui com o futebol feminino. Tá acontecendo alguns amistosos aí da seleção brasileira. O Edson tem algumas informações e curiosidades aí sobre os jogos. Fala, Edson. Não, a seleção brasileira ela está fazendo amistosos, né? Seleção brasileira feminina. Pouco se falou do
voltou a seleção feminina depois das Olimpíadas, né? A gente até nós mesmos esquecemos de comentar que todo técnico brasileiro, quando perdia assim um grande campeonato tipo Olimpíada, era demitido, né? Da seleção feminina. E mostrando aí que essa tese que a gente tem de que o tratamento para os técnicos estrangeiros é diferente do técnico brasileiro, a Pia continua sendo técnica da seleção feminina, apesar do vexame que a seleção feminina de futebol brasileira fez na Olimpíada, né? E agora nós estamos em fase de amistosa, a seleção brasileira enfrentou a Argentina, né? Que sempre, até no paro ímpar, Brasil e Argentina são disputas acirradas, né? No futebol feminino também. O Brasil ganhou de 3-1 e amanhã vai ter o segundo jogo aí desses amistosos que o Brasil está fazendo contra a Argentina. Vale a pena assistir. Eu queria só dar um destaque aqui, que eu tive a grata satisfação de ver semana passada, a convocação de uma jogadora, Thaís Ferreira. E aí eu até peguei essa daí. Inclusive, Thaís Ferreira, deixa aí um pouquinho. Ela é aqui da periferia de Campinas, eu conheço o pai dela. O irmão dela também tentou ser jogador, não conseguiu. E por curiosidade, há uns 2, 3 anos atrás, o pai dela e o irmão dela jogavam bola comigo no society, e ela estava de folga no Palmeiras, e ela foi lá e jogou com a gente, né? Logo de início eu vi que era diferente, mas não sabia nem que ela era jogadora. Depois ela comentou com a gente que ela jogava no Palmeiras, eu até conversei com ela se ela podia dar uma entrevista no Zona do Agrião, e ela explicou, contou um pouquinho lá da vida dela, mora em São Paulo, numa república lá de jogadores, estava ganhando na época acho que R$3.000, e o Palmeiras dava alojamento. E aí essa semana ela foi convocada para a seleção brasileira, cara. Aí eu fiquei muito feliz, e já nesse jogo contra a Argentina, ela estreou aí com a camisa 13, eu até falei. A mãe dela também, não sei se você sabe, a mãe dela trabalha na faxina do Correio. É faxineira do Correio em agência dos Correios. Então, queria aqui também fazer menção aí a esse êxito, né, que ela alcançou, sendo convocada pela primeira vez, já estreando aí na seleção lateral direita. Thaís Ferreira. Vamos ver se a gente consegue conversar com o pai dela, com a mãe dela, ver se a gente consegue uma entrevista no nosso programa. Maravilha, hein? Olha, muito bom isso daí. O que você falou da técnica, é verdade, né? Não que a gente... É aquele negócio, né? Tem que sempre fazer essa ressalva. Não que a gente seja a favor de ficar derrubando técnico por aí, mas a diferença de tratamento é muito impressionante, né? Bom, vamos lá, companheiros, para mais um. Por falar em seleção brasileira, vamos falar sobre o futsal. Tá rolando Copa do Mundo de futsal, né? E eu não sei se vocês têm informações, né? Eu tenho um comentário para fazer, mas se o Edson tiver aí informações dos jogos, etc e tal, pode fazer o comentário e eu vou procurar aqui também as tabelas de classificação. O futebol de salão, né, que é o futebol, inclusive, inventado no Brasil, que pouca gente sabe disso. O Brasil já foi 5 vezes campeão mundial, tem o melhor jogador da história do futebol de salão, que é o Falcão, né, o Pelé do futebol de salão. Passou aí para as próximas fases do Campeonato Mundial, que está sendo
realizado nesse momento, né? Invicto, inclusive, ganhou todas as partidas. Destacar para o pessoal acompanhar, né? Que vale a pena. Quem não sabe, muitos jogadores profissionais saíram do futebol do salão, e o futebol do salão, até falando um pouco no aspecto técnico, ele que te dá uma visão, para quem vai jogar futebol de campo, dá uma visão de velocidade, de rapidez no toque da bola, né? Porque futebol de salão você não pode ficar segurando a bola, você tem que tocar 1, 2 no máximo, né? 2 toques na bola e dribles em espaços curtos, né? Então isso daí dá uma capacidade muito grande para quem joga futebol, que já teve a base no futebol de salão, né? O Neymar começou no futebol de salão, Robinho, acho que até o Ronaldinho Gaúcho jogou futebol de salão. Vários jogadores aí fizeram a sua passagem antes de ir para o campo e se consagrar aí como grande jogador de futebol de campo no futebol de salão. E não é à toa que o Brasil é hegemônico aí nessa modalidade, né? É mais para dizer que o Brasil está se classificado, vai para as próximas fases aí do campeonato invicto. Exatamente. Só comentar aqui um destaque, que eu assisti só um pouquinho do futsal, mas chamou a atenção aí esse camisa 11 aí, que faz o pivô, o Ferrão. Eu particularmente não conhecia, né? Mas parece que ele tá, se eu não me engano, são 6 gols em 2 jogos aí. Então acho que provavelmente a gente vai ouvir falar mais aí desse pivô aí do salão. Se não me engano, ele foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo, não é isso? E eu vi uma imagem que a própria CBF publicou, né? Muito interessante mesmo. Que é o seguinte: depois do jogo, acho que foi no jogo contra o Panamá, que foi o último jogo, se não me engano. Acho que foi no jogo contra o Panamá. Os jogadores vindo cumprimentar ele, tirar foto com ele, como se ele fosse assim um ídolo. Como se ele fosse, não, né? Ele é um ídolo dos caras. Os jogadores, depois do jogo, perderam da seleção, e quase todos os jogadores do outro time vieram abraçar ele para tirar foto com ele, né? Muito interessante isso daí, que é coisa do futebol brasileiro. E é um pouco também, né? Uma coisa que hoje em dia no futebol de campo tá um pouco menos, né? Porque o futebol de campo tá rolando, os jogadores ganham aí milhões e milhões e milhões, tem toda essa campanha contra o futebol brasileiro. Então você vê isso daí, mas vê um pouco menos, né? Mas é interessante essa coisa em plena Copa do Mundo, né? Os jogadores do outro time virem tietar o jogador brasileiro. Só para você ter uma ideia, a seleção brasileira de futebol, ela teve, logo no início, né, do futebol de salão, ela teve um período de invencibilidade de quase 1.000 jogos, que vai mais de 30 anos de futebol de salão. Ela só foi perder, acho que era 900 e tantos jogos, ela só foi perder uma Copa do Mundo na final o Paraguai, um jogo assim zebra. Mas ficou uma seleção ficar... Imagina um time de futebol ficar mais de 900 jogos sem perder. Vocês nunca viram a derrota? Você vê o nível, né, que é o futebol salão no Brasil. Né? E por que não tá nas Olimpíadas também, né? Senão era uma medalha a mais aí. Por que não tem nas Olimpíadas? Exatamente.
Só comentar que o Henrique comentou aqui, eu dei uma olhada, ele foi eleito aí o melhor do mundo 2019 e 2020. E acho que o de 2021 ainda não saiu, né? Então, não é pouca coisa, não. Exatamente. Bom, vamos em frente. O Henrique, eu poderia dar uma passadinha no chat antes da gente Ah, manda ver, manda ver. andar aí? Só para não perder o fio da meada aqui, ó. Tá, boa noite pro pessoal que tá acompanhando a gente. O Arthur Freitas, o Rude Pride United Fight, a Vanderlúcia Morena Martins, dando uma boa noite de BH. Vascaína tá revoltada aí. O Felipe Acorce, Trotsky Carioca, colocou aqui, esse VAR é criminoso. Passaram a mão no meu Vasco, outro vascaíno aí, inconformado. O Blacknin Belchior, que falou que o pai dele é americano. O Trotsky Carioca não aguenta mais ser vascaíno, é um meme aí de internet, né? O Alex Left-Wing também colocou que o Vasco acontece tudo. O Belchior que colocou que o Coelho, né? O América Mineiro. Aí o Arthur Freitas colocou que o América de Pernambuco é verde também. O Rodolfo Camargo também, parece ser vascaíno também. E o Miguel Palma colocou aqui que precisamos varrer essa intervenção no futebol. E a Donise Meirelles aí, boa noite. Valeu, galera. Muito boa noite para todo mundo. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui nosso programa falando justamente do VAR. Vamos aproveitar a deixa aí do nosso companheiro Miguel Palma para falar do VAR. O Juliano que não está aqui hoje, não pôde participar hoje, mas ele mandou um print engraçado. Não sei se o Luca viu lá, conseguiu pegar. Mas é o seguinte, né? Teve a matéria do G1 anunciando a vitória do Vasco por 2-1. Só que aí, né, o VAR anulou o gol do Vasco. Daí, na matéria eles foram obrigados a colocar uma errata, né? Dizendo que o texto foi atualizado para o resultado correto, que seria 1-1, Vasco e Cruzeiro. É uma coisa ridícula, né? É uma avacalhação. Eu não sei mais o que fazer, o que falar do VAR. A gente já vem falando do VAR já desde quando eles pensavam em colocar o VAR, né? Aí está o errata, né? Desde quando eles pensaram em colocar o VAR, né? Quando eles colocavam de forma teste na Europa, a gente já criticava o VAR. Eu não sei mais o que falar, Edson. Quando você acha que chegou o limite, né, das bizarrices que tem em torno do VAR, quando você pensa assim, não, agora acabou, não vai passar daqui. Aí aparece essa de hoje, né, cara? Essa daqui de hoje, cara, se a moda pega, daqui a pouco eles vão anular os campeonatos mundiais do Brasil. Vai falar que o Pelé estava impedido naquele lance que ele cabeceou em cima da Inglaterra, aquele chute que ele deu contra a Itália, porque é um negócio absurdo, né, cara? E sem contar a forçação de barra, porque eu vi o lance da mão, que ele supostamente se tornou inválido o gol do Vasco, porque primeiro que os caras buscaram a jogada antes, né? Quase um minuto antes do gol. Depois, a jogada que eles buscam quase um minuto antes do gol é uma jogada que não dá interpretação de mão, porque a bola bate no peito do jogador e dá, sabe aquela escorrida aqui assim? Que não é aquela mão, né? Vamos falar a verdade. Não é aquela mão que você bota a bola na mão, vai a bola na mão. É aquele negócio, a bola bateu aqui, ele dominou aqui, a bola escorreu e pá. Quer dizer, a forçação de barra, e aí não contente com isso, né, de que já era uma forçação de barra, os caras tiveram a capacidade de obrigar o juiz a anular o gol do Vasco, que já, ó, você tem uma ideia, hein?
foi 2-1 o jogo, mas olha só que é bizarrice, vai tudo contra todos os defensores do VAR. Eu quero ver os defensores do VAR defender isso aqui, que é o seguinte, o Vasco estava ganhando de 2-0, correu o jogo, fez esse gol, aí o Cruzeiro fez um gol, ficou 2-1, o jogo correu, aí o juiz acabou o jogo, e aí depois de uns 2, 3 minutos, o VAR falou pro juiz que estava o segundo gol do Vasco, o que aconteceu no lá, tinha que ser anulado. Olha só, cara, que absurdo. Porque a teoria dos defensores do VAR é o seguinte, o VAR só pode entrar em campo enquanto a bola não é reiniciada. Não pode anular o gol depois da bola reiniciar. Tanto é que vocês já viram, quando sai o gol, o pessoal leva a bola no meio de campo, todo mundo fica esperando o juiz ouvir lá o Deus sagrado do VAR, né? Para poder pôr a bola em jogo novamente. Então, quer dizer, depois dessa daqui, cara, se não desmoralizou, só falta... Para desmoralizar de vez o VAR, só falta eles começarem a anular os campeonatos aí que já passou em 2000, 2010, 2020. É um negócio bizarro. Imagina se tivesse torcida, então. Você imagina se tivesse torcida no estádio? E aí o torcedor tá saindo do campo do Vasco, né? O torcedor do Vasco tá saindo do campo assim feliz porque o time dele ganhou de 2-1, daqui a pouco ele ouve no radinho assim: juiz anulou o segundo gol do Vasco. Cara, é revolução no estádio. Os caras quebram o estádio inteiro. Eu acho, inclusive, que se o torcedor que quebrar tudo, colocar fogo no estádio, quebrar os arredores do estádio, é legítima defesa. Sim, porque é um abuso, né? É um abuso isso daí. Eu acho assim, por mais que pareça absurdo, por mais que pareça absurdo essa coisa que o Edson colocou, por exemplo, de anular coisas que já aconteceram, na verdade, a gente não pode descuidar, não, porque esse pessoal não tem muito limite, não, né? Assim, você pode voltar ali... uma coisa que eu lembrei agora foi o gol de mão do Maradona contra a Inglaterra. Será que os caras não vão voltar aí, ó, e refazer campeões, refazer aí títulos que já ocorreram? Porque, assim, a FIFA já deu umas dessas aí, nem reavaliar essa questão de mundiais aí, tem toda a polêmica. Qual que é o limite? Até onde vai o VAR, né? Não sei. Seria muito estranho, mas não dá para duvidar de nada, né? Exatamente. Não dá para duvidar mesmo, não. Eu acho que nada... E aí eu queria, viu? Eu queria ser solidário ao Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama, realmente, se tem um time de futebol que é prejudicado pela arbitragem, esse time chama Vasco da Gama, cara. Impressionante. O Luxemburgo, que agora é técnico do Cruzeiro, né? Não tem nada a ver com a história, porque ele é técnico do Cruzeiro. O Vasco, o técnico é o Fernando Diniz. Todo mundo, no final das contas, é vítima do VAR. Mas o Luxemburgo denunciou que o Vasco, ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele foi, falar até uma palavra forte aqui, estuprado uns 10 jogos, que o time dele fazia gol, era anulado pelo VAR, o outro time fazia, o VAR não aparecia. Foi um negócio assim que ele denunciou várias vezes na imprensa. Você pegar as entrevistas que ele fazia na coletiva depois dos jogos, tem várias dele falando contra a arbitragem, contra o VAR. Então o negócio é muito mesmo esquisito, né? E todo mundo sabe, né? O Vasco da Gama, igual a Ponte Preta e outros times aí que têm uma tradição mais operária, né? Eles
eles não é bem visto, né, pela classe que domina, né, o futebol brasileiro, né? Exatamente. Isso daí é complicado. Esse negócio do VAR aí, eu não sei não. Eu acho que nós vamos ver muito absurdo até que uma hora vai explodir, né? Porque ninguém aguenta isso daí. Eu quero ver o que vai acontecer, porque isso aí é muito gritante, vai dar muita crise. Eu quero ver como que essas organizações... Desmoraliza muito o futebol, né? O próprio VAR é desmoralizado. Então, eu quero ver se eles vão permanecer essa mudança do resultado, porque isso aí vai dar muito pano para manga ainda. Hoje, na imprensa, vai ter uma tentativa aí de falar que isso daí é um negócio isolado, que é da cabeça do juiz que é maluco, vão fazer regras. Né? Eu estava vendo algumas manchetes logo depois do jogo, falando que precisa colocar mais câmera. Depois do absurdo que aconteceu no jogo do Vasco contra o Cruzeiro, precisa colocar mais câmeras para que o pessoal lá da cabine do VAR possa ter mais precisão na hora do lance. Cara, um negócio assim... Coloca uns 20 juízes. Coloca uns 20 juízes, então, em campo, né? Não, sabe o negócio de tentar remendar o negócio que não remenda? É isso, eles não vão ter como defender essa daqui do VAR foi aquela... Isso aqui, imagine se for... É óbvio, né? Isso aqui vai espalhar o mundo, né? Se essa moda pega, acabou, não tem mais sentido assistir futebol. Exatamente. Viu, gente? Nós estamos no final, eu queria comentar duas coisas ainda. Uma é que o Pelé está internado, né? Ele parece que piorou um pouco o quadro clínico, mas pela notícia ele está melhorando de novo. Uma foto aí que apareceu aí no hospital, parece bom humor e tudo. Vamos torcer pela recuperação do Pelé. Eu, inclusive, já comecei a ver coisas desagradáveis na rede social. Né? Estou avisando para vocês se prepararem aí. E quando o pior acontecer, a gente espera que demore para acontecer, né? Mas acontece com todo mundo, né? Inevitável. Vai chover de esquerdista chato, entendeu? Falando bosta sobre o Pelé. E a gente vai preparar aqui a gente, como sempre, né? Nós achamos que o Pelé merece todas as homenagens e todo o respeito do mundo, porque ele diferente de uma postagem que eu vi no Instagram, ele é o Racing. Ele é o Racing. Então, esperamos que ele se recupere logo aí, né? E volte para casa. Se vocês não tiverem nada para comentar, eu queria fazer uma consideração aqui, dar uma notícia rápida também. O Edson, você falou do derby, né? Se você quiser falar um pouco do jogo, eu vi que o pré-jogo foi emocionante, porque a torcida do Guarani atacou o ônibus da Ponte, jogou tinta verde no ônibus da Ponte. A torcida da Ponte pendurou umas bandeiras com sei lá o que, enforcado na ponte e no viaduto aí de Campinas. Mas o jogo ainda foi sem torcida, né? Não, o jogo, para o pessoal que não conhece ou conhece pouco, né? O derby de Campinas é um derby centenário, né? Uma vez a gente levantou aqui a estatística no nosso programa do Zona do Agrião, quantidade de derbys e a quantidade de vitórias entre Ponte e Guarani. Elas são bem equilibradas. São quase o mesmo tanto para cada time, né? São quase 200 jogos e bem equilibrado. E o derby é o jogo tradicional da cidade de Campinas. Então a rivalidade é absurda, né? Até comentei aqui no início do programa, fazer uma comparação menor, né? Guardando as proporções entre Botafogo e Comercial de Ribeirão Preto. O Henrique não vai gostar dessa comparação, falar que é menor, mas... Não, eu diria que é igual. Igual, né? Igual.
Então, comparação, você que sem clubismo, eu diria que é igual. Com clubismo, você que já eu diria que é o maior. frequentou o Come Fogo, né? Então você sabe que encontrou na rua é problema, né? Tem que ter. Viu, Edson? E é interessante você levantar isso daí, porque depois de, acho que 6 anos, vai voltar a ter Come Fogo. Terça-feira tem Come Fogo no estado de Santa Cruz, pela Copa Paulista. Depois de, acho que 6 anos, não tinha Come Fogo pelo time profissional, né? E aproveitando até, né, vai ser a segunda rodada da Copa Paulista, que começou no final de semana. Começou, no final de semana não, começou acho que na quinta-feira. Infelizmente o Comercial perdeu de 3-0 o primeiro jogo da Botucarense, mas a gente vai se recuperar em cima do Botafogo. Então, apesar que eu tenho que, sem clubismo aqui novamente, tenho que dizer que o Botafogo está em condições muito melhores do que o Comercial nesse momento. Né? O Botafogo montou um time para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Comercial montou um time às pressas para disputar a Copa Paulista. Né? Então, sem clubismo, já sendo clubista, né? Já sendo clubista. Né? Mas então, mas clássico é clássico, né? Como dizem. Então, esses conflitos aí fora do estádio, mesmo não tendo torcida, entre Ponte e Guarani, é tradicional. Aqui também, como é em Ribeirão. Nada que seja agravante, é aquela explosão de torcida, blá, 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 que existe desde quando existe futebol, né? O jogo em si também não foi um jogo grandioso, 0-0, terminou 0-0. Falar que o Guarani tá melhor colocado do que a Ponte Preta, né? A Ponte Preta está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem muita gente aí dizendo, inclusive, que a Ponte tem muita chance de cair, né, para a segunda divisão. Terceira, né? Série C, né? Aí agora o que é interessante de lembrar desse derby é os jogadores, né? Que já jogaram na Ponte e no Guarani, né? Na Ponte a gente já teve Oscar, Carlos, goleiro Carlos, André Cruz, Dicá, Ordirley, próprio Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano que aposentou, está morando aqui em Campinas novamente. Luiz Fabiano. Do lado do Guarani, nem precisa falar, né? Careca, Zenon, Amoroso, Neto. Djalminha. Neto eu não gosto de falar do Neto, porque Neto é esquisito, né? Mas Neto também, quando eu vi o Neto estreando no Guarani, num derby, inclusive, ele fez 2 gols de falta do meio de campo. O goleiro, se eu não me engano, era... esqueci. Mas os 2 gols foi no meio de campo, cara. E eu tava debaixo do alambrado, não, do placar eletrônico, onde tava a torcida da Ponte. A torcida da Ponte estourou o placar eletrônico, parou o jogo. A polícia chegou no próprio estádio, cara. Porrada, o jogo parado, porque o Neto tinha feito 2 gols de falta no meio de campo, do mesmo jeito no goleiro da Ponte Preta. E foi no Moisés Lucarelli ou foi no Brinco de Ouro? Não, era no Brinco de Ouro, porque o Brinco de Ouro, na época, inclusive, tinha uma rivalidade, porque no Moisés Lucarelli o placar era manual. O pessoal ia lá e colocava a plaquinha, né? E no Brinco de Ouro era placar eletrônico. Então, disseram que o pessoal aproveitou a revolta para quebrar o placar eletrônico para que o estádio do Guarani ficasse igual ao estádio da Ponte Preta, sem placar eletrônico. Justo. Isso nos anos 80, né? Mas é isso, é uma grande rivalidade. Muitos jogadores bons saíram desses 2 times, né? A Ponte Preta, inclusive, sempre revelou jogadores para a seleção, né? Bom, companheiros, a gente está no final. Luca, tem mais boa noite aí, rapidamente? Tem bastante coisa. Acho que eu vou passar rápido. Geral, né?
Só fazer justiça aqui com a Renata Diniz, aqui, que é cruzeirense, que ela falou que o Cruzeiro também tem sido prejudicado, né, pelo VAR, né? E aí eu só comentaria que, assim, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco estão na mira aí do clube empresa, né? Então, assim, quanto pior eles forem, quanto maior for a crise interna deles, fica mais fácil para o pessoal abocanhar aí, né? Compra toda a história, toda a torcida, né? Pega o time pronto. Agradecer aqui o Reflexão Sempre, né? Que mandou um superchat. Aí Renan da Rocha, André Timão, JJ, saudade quando o Vasco ficava em vice. Renan da Rocha, José Silva, Max Pereira, Walter Advogado, Luciana Barros, Anderson Andrade Alexis, Rafael Felipe e é isso aí. Desculpa não ler tudo pormenorizado. Até o Walter Advogado colocou aqui que o gol já estava anulado, mas que eles soltaram a bola de antes do meio de campo e quem errou, no caso, foi a Globo, né? Mas, enfim, não duvide do VAR. Exatamente. Bom, companheiros, é isso então. Boa noite aí. Fiquem agora com TV Mulheres e a gente se vê na quinta-feira em mais um Na Zona do Agrião, né? E vamos lá, espero que na quinta-feira dê a notícia que o comercial ganhou com fogo. Mas é isso aí, pessoal. Boa noite, Luca. Boa noite, Edson. Boa noite. Até mais.